nosso trabalho é um carrinho movido a eletromagnetismo, que a gente fez as bobinas usando fio de cobre. As bobinas funcionam como um ímã. Quando o carrinho passa dentro da bobina, ele se transforma no núcleo, que quando a gente desliga com programação a bobina, ele continua andando por causa da inércia. Nós usamos o cobre porque ele é um dos melhores condutores elétricos que podemos achar. E ele é esmaltado porque o esmalte ajuda a evitar o curto, quando a gente coloca mais de uma camada na bobina. O nosso fio de cobre tem 1 milímetro de espessura, porque com base nos experimentos foi o melhor que a gente pôde concluir que com a espessura do fio, a gente teve análise em cálculo de resistência, área e corrente. Então a gente viu que quanto menor for a área da espessura do fio, maior seria a resistência por ela, e nisso uma corrente menor. Então a gente viu o melhor diâmetro para o fio para ter uma corrente boa para o nosso circuito. Todo o circuito que a gente montou, a gente conseguiu por base dos ímãs e das bobinas. E a gente viu pelos experimentos da física e por físicos também que uma simples movimentação em um campo magnético poderia gerar uma corrente. E com isso, a gente aproximando algum ímã, algum material condutor, eu geraria isso. E para nós o mais viável foi o ímã. E colocando ele em uma posição correta, em relação aos polos norte e sul, a gente conseguiria nortear essa bobina para conseguir passar uma corrente certa pelo carrinho e ele fazer uma movimentação correta entre a pista. E um problema que a gente teve em relação ao circuito foi que a corrente que vai criar esse fluxo magnético, ela vai contrariar essa indução, que é todo esse efeito da atração do ímã que vai gerar essa corrente. E o ruim foi que a gente vai ter que usar um pouco da análise de programação para conseguir controlar cada bobina, porque a gente vai ter que ter um tempo correto para desligar e ligar elas em relação a isso, pela contrariedade entre a indução e o fluxo magnético. E a gente foi no laboratório para ver se o número de espiras ia influenciar no campo da bobina, para ver se a gente ia precisar de colocar 2 bobinas com números de voltas diferentes para ela ter uma maior atração, ou se podia ser com o mesmo número de espiras. E aí a gente percebeu que era possível usar o mesmo número de espiras, porque a gente vai usar programação para controlar o campo das bobinas. E agora a gente vai verificar a influência da inércia e do atrito no deslocamento do carrinho, e para saber qual que vai ser a posição da bobina na pista. Para controlar as bobinas e a intensidade dos campos e quando eles serão ativos, a gente vai utilizar a programação no Arduino, por ser uma interface maleável e a gente poder alterar os parâmetros de frequência e de ligação. A gente fez experimento com uma bobina e conseguiu gerar o campo necessário para atravessar o carrinho. Posteriormente, a gente vai utilizar a ligação das bobinas em paralelo, numa única fonte, e essa programação vai utilizando somente uma fonte e vai alternar a energia entre cada bobina com a programação. Lá mexendo o celular e tá reclamando. Mas a Maria Clara não deixa o vídeo acabar. Que absurdo! Vamos lá, então não vou usar o controle para controlar. Nós vamos utilizar 2 circuitos, um circuito de comando e um de controle. No circuito de comando estará ligado o Arduino. Como a programação dele é variável, vai ser utilizada para selecionar o tempo que o relé vai fechar o contato e vai deixar a corrente passar para a bobina. E o circuito de potência, vamos utilizar uma fonte somente, conectando as 4 bobinas em paralelo, e com isso a gente consegue isolar e proteger tanto o Arduino como a corrente que passa na bobina, na fonte não. Tá ótimo, acabou. Nós vamos utilizar 2 circuitos, um circuito de comando e um de controle. No circuito de comando estará ligado o Arduino. Como a programação dele é variável, vai ser utilizada para selecionar o tempo que o relé vai fechar o contato e vai deixar a corrente passar para a bobina. E o circuito de potência, vamos utilizar uma fonte somente, conectando as 4 bobinas em paralelo, e com isso a gente consegue isolar e proteger tanto o Arduino como a corrente que passa na fonte. Bom, o nosso projeto consiste em um carrinho movido a eletromagnetismo, e que a gente vai mostrar para vocês a simulação de como que ficou, como que a gente chegou a esse resultado.
Bom, a gente criou vários atores aqui, que no caso é tudo que a gente usou no nosso projeto, que foi o carrinho, o ímã, as 8 bobinas. E esses sensores verdes, essas luzinhas verdes, são os relés, porque a gente precisava de mostrar aqui como que ele acendia e apagava. Bom, o carrinho, como que a gente programou ele? A gente precisava que ele partisse de um ponto, que no caso é esse aqui, que essa bobina foi escolhida como a 1, ele movesse e girasse, movesse e girasse. E assim ele faria um movimento efetivo ao redor da pista. E assim a gente fez. A gente colocou esse comando sempre, para que sempre ele efetuasse esse mesmo caminho que ele fez aqui na pista. E o que a gente queria com esses sensores aqui? Que no caso fosse assim que o carrinho chegasse na borda de cada bobina, ele identificaria, a gente teria um comando, que no caso envia mensagem 1, que todo mundo identificou que ele chegou na porta de uma, e esse LED, ou esse relé, né, ia acender, que no caso é essa luz verde clara. Então, assim que ele chega na bobina, ele acende. E por que isso? Porque isso foi a base do nosso projeto, que foi os princípios da indução eletromagnética. Porque a gente tem efeitos contrários com a corrente induzida, a gente precisa de controlar cada bobina com isso. E no caso, a gente usou esses relés. São tipo interruptores, que para controlar um fechamento e uma abertura dos canais para essas bobinas, para a gente conseguir circular o carrinho com esse ímã ao redor dela. E no caso, a gente teve um ímã aqui, porque a gente precisava que, como nossos princípios é o magnetismo em si, o ímã estaria bem em cima desse carrinho mesmo, e a gente precisava de algum elemento condutor, no caso a gente pegou um ímã, para dar essa variação e criar um campo magnético. Então, com isso, a gente usou ele, que controlou esse movimento. Então, no caso, a mesma programação que o carrinho, as 8 bobinas posicionadas certinho. A pista a gente fez com material isolante, que no caso foi um isopor. E a programação de cada relé e de cada LED foi essa. Que assim que o carrinho tocasse por ele, que no caso é essa mensagem 1 que foi recebida, ele mudaria a cor dele, tá vendo? Que vai ficando mais claro quando o carrinho toca em cada um. Então, os princípios do nosso projeto foi basicamente esse. Aliar a programação com o magnetismo. E no caso deu muito certo e o carrinho fez o movimento efetivo dele ao redor da pista. Bom, é basicamente isso. Pode. Eu investi só a posição. Quando tava Já vai ligar ligado, automático. eu tava fazendo uma coisa. Então vamos Agora ter eu que ir de parei, novo, quando ele tá desligando, Vai ligar automático. Parece que quando ele tá desligando, ele tá Será que ligando. eu colocar aqui já? Então, parece que você inverteu a parada. É porque a gente tinha até falado, né? Falado assim, testar essas duas portas de cá. E agora Só- vocês só vão poder colocar mais outra bobina? Parece que você inverteu o sinal e deu certinho, Mais, cara. né? Tá perfeito. Mas agora o problema é sincronizar, tem que sincronizar ele com os outros agora. Ah, mas aí você fez isso, mano. Agora, uma coisa ruim que Parabéns. Agora vamos você fazer quer? aqui. Essa forma mais arredondada, pra ele não agarrar. Mas eu acho que elas não estavam achando material pra você. Que corrente baixa? É porque, na verdade, o problema não é a corrente baixa. É que ele não tá medindo corrente, porque não tem corrente, até o Arduino ligar. Só que o Arduino liga muito rápido, então ele não é preciso. Quem achar que vai pegar? Você já deu a sua? Avaliação? É. Eu só tenho amanhã.